Boa noite, sejam bem-vindos. Guardando só mais um segundinho aqui pra gente dar início à nossa live. Boa noite, sejam bem-vindos. Tereza. Olá, tá dando pra ouvir direitinho? Só me confirme aí se tá bom o áudio, o retorno, tá bom? Rosa Alves, seja bem-vinda. Hoje a gente vai bater um papo aqui, né? Bem interessante, ainda seguindo a nossa programação do mês dos pais, focando nessa figura tão essencial, né, pra gente. Então, vou bater aqui no calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, que também já foi o meu calcanhar de Aquiles, né? Vamos dizer que é a minha zona de atuação, né, onde realmente eu tenho uma vivência extremamente intensa, que é a parte de pai e relacionamentos afetivos, tá? Então, assim, eu falo até com bastante propriedade, porque eu vivenciei isso na pele anos, né? Então, assim como muitas pessoas me procuram por ressonância, né, para tratar esse tema, porque também eu trabalhei isso muito em mim, né? Eu vivenciei muito essa história. Então, enquanto não nos resolvemos com a fonte, que é papai e mamãe, né? Hoje focando no pai. Então, enquanto eu não olho para a fonte, meu pai que me deu a vida, o resto ali para frente não flui, tá? As relações prosseguem adoecidas. Por quê? Eu não curei a primeira relação com esse masculino, que foi o meu pai. Que foi olhar para essa fonte e curar na fonte essa primeira relação com o masculino. Então, dali para frente, todas as relações que eu vou ter, principalmente com o masculino, elas vão ter o impacto desse passado, tá? Com esse homem, que é o seu pai, quer você queira ou não, quer ele queira ou não, ele é o seu pai e tá tudo bem, tá? É o pai certo pra você. Tirando seus julgamentos, o que ele fez de bom, de ruim, é o pai certo pra você, senão você não estaria aqui, tá bom? Então, enquanto eu não me resolver com esse pai, as minhas relações afetivas vão ter algum impacto, tá? Muitas vezes o adoecimento ele está a nível inconsciente, né? São questões profundas, antigas da minha criança, da minha infância. Muitas pessoas têm consciência do que aconteceu, tá? Das dores, das faltas, das mágoas. Outras não têm consciência. Mas mesmo assim, isso que está escondido, reprimido, ele vai atuar no seu relacionamento, tá? De alguma forma vai atuar. Mesmo que você não perceba, vai trazer um adoecimento e uma disfuncionalidade para essa relação, tá? A maioria de nós vivemos relações disfuncionais, até a gente entrar pro autoconhecimento e começar a compreender o nosso interno, né? O que a gente precisa curar na gente, porque isso vai refletir nas dinâmicas de casal. Então, a maioria de nós, vou colocar em uns 80%, principalmente quem não trabalhou seu autoconhecimento, as suas questões internas, estão em relações disfuncionais. Evelyn, o que são essas relações disfuncionais? A pessoa pode estar fisicamente, mentalmente presente, tentando estar presente como um homem ou como uma mulher, mas ela não vai estar. Ela vai estar emocionalmente e na alma ainda nessa criança ferida. E não vai conseguir ficar na postura mesmo de homem e de mulher, na energia do homem e da mulher. Uma coisa é a gente pensar, falar
e achar que está naquela energia do homem e da mulher. Mas será que realmente eu estou nessa energia do adulto, do homem e da mulher? Porque uma relação é entre homem e mulher, tá? O homem espera a mulher e a mulher espera do homem o homem, né? O homem adulto. O homem quer a mulher adulta e o homem quer vice-versa, né? O homem quer a mulher adulta e a mulher quer o homem adulto. Mas muitas vezes a gente não vai encontrar isso, tá? No fundo vão ter crianças feridas, disfuncionais ali. Criança não tem relação afetiva, tá? Então, se eu estou ainda nessa postura interna de ferida infantilizada das faltas da minha criança com esse pai, a minha relação é disfuncional. E aí a gente sempre vai trabalhar e vai entender que realmente a probabilidade da sua relação estar disfuncional hoje é muito grande, tá? Ah, Evelyn, mas a minha relação está boa. Pode até você tá conseguindo levar de alguma forma, tá? Mas se você ainda não se resolveu com esse pai, com certeza tem algum sintoma que você não conseguiu ainda ver. Porque às vezes quando dói, a gente tem dificuldade de olhar, né? Quando dói muita ferida com esse pai, né? Nessa fonte, muitas vezes a gente nem quer entender que ali já existe um sintoma, né? A gente se nega a olhar ou a reconhecer. E muitas vezes o seu padrão familiar já pode ser dessas relações disfuncionais. Então eu vou achar que é natural aquilo, né? Minha relação tá disfuncional, mas todo mundo viveu isso lá atrás, mamãe com papai, fulano e ciclano. Então isso é normal, não existe nada de errado. Então assim, já abra um coração de vocês para entender, será que a minha relação está 100% funcional? Ou ela está disfuncional porque eu ainda não resolvi algo com a fonte, tá? E a gente vai conversar um pouquinho disso mais adiante, mais profundamente, tá? Novamente, sejam bem-vindas todos vocês. Abram o coração e se permitam. Então, vamos lá. Como que foi a história com seu pai? Vai falando aí comigo mentalmente, ou vai digitando aqui no chat, tá? Pode ir digitando, eu gosto que vocês também interajam. Como foi a história com esse pai? Como é a sua relação hoje? Ah, Evelyn, tá maravilhosa. Tá, mas como foi sua relação ontem? Como foi a relação do casamento do seu pai e da sua mãe? O que a sua criança viveu com esse homem lá atrás? Ausência, rejeição? Era um homem muito duro, muito bravo, muito autoritário, violência? O que você passou com esse pai? Falta de carinho? O que a sua criança esperou, não recebeu? Quais foram os traumas dela? Como a sua criança se frustrou com esse pai? Sua adolescente também? Como você via esse pai agindo com a sua mãe? Como você via o seu pai agindo na vida dele? Tá? De 0 a 7 anos é a fase que mais pega, né? Onde os traumas, as relações de amor interrompido, que a gente fala assim na constelação, que é esse amor interrompido, é quando a minha criança, ela espera algo desse pai e ele, por algum motivo, ele não estava ali para me suprir, seja de segurança, carinho, amor, afeto, nutrição, alimento, financeiramente, tá? Isso gera um vínculo interrompido, de amor interrompido. A nossa criança entende, o meu pai não me ama, tá? Assim pensa a nossa criança. Nosso adulto talvez hoje pense diferente, tá? E se você ainda pensa assim, porque você está pensando na sua criança, através das lentes, né? Dela, do olhar dessa criança, do sentir dessa criança, e não do seu adulto, tá? Então, como foi a sua história com ele, como ainda é, o que vocês passaram, ou o que vocês não passaram, né? Talvez nem passaram, não conseguiram nem ter uma história, porque houve um afastamento, nunca houve contato. Como você olha hoje para esse pai? Você tem julgamento? Você tem um ranço, uma birra, uma raiva? Tem pena, dó? Olha ele como um coitadinho?
Acho que a maioria de nós vai ter alguma questão aí, né? Ou seja, de julgamento, de pena, de dó, um trauma da infância, algo que frustrou lá atrás, na infância, na adolescência, tá? Então, assim, desde a barriguinha da mamãe, a gente tá recebendo informações desse masculino, né? A gente acha, o feto não sente nada, ele não tem esse nível racional que a gente tem, né? Mas ele vai absorvendo todas as emoções, tudo que acontece ali, ele vai absorvendo. Ele pode não conseguir processar, igual a gente processa aqui, tá? Mas ele recebe todas as informações. Então, como foi a relação da sua mãe durante a gestação com esse pai? O que aconteceu? Será que a gente sabe de tudo também, né? Muitas coisas não são contadas, muitas coisas são esquecidas. O que está na percepção dessa criança que não consegue traduzir para o racional, né? Às vezes a gente não consegue acessar, mas aconteceu. Então é começar a olhar para essas sombras do passado. Começar a se curar nesse passado com esse pai, para você conseguir ter um presente, um futuro decente, harmônico, leve, como um adulto fortalecido. Porque se você não se resolver com esse pai, né, tanto homem quanto mulher, você não vai estar seu adulto fortalecido, um adulto inteiro. Enquanto você não resolve isso, você não consegue ficar inteiro em lugar nenhum, tá? Em lugar nenhum você fica inteiro, muito menos relação. E aí relação afetiva é o que mais pega, tá? É o que mais vai gerar sintoma, tá? E aí não adianta, né, a gente ficar revivendo essas dores eternamente, né? Vamos para a solução. Não adianta fugir da pessoa, da vida que você teve com esse pai, desse passado. E quanto mais você foge, mais aquilo vem. Quanto mais você nega, mais aquilo vem. Tá? Eu por anos falei, nossa, eu não tenho problema com meu pai. Nunca senti falta do meu pai, né? Porque minha mãe era aquela PAN, né? Pai, mãe, junto. O pessoal adora falar esse termo, que quando um constelador ouve quase tem um infarto do coração. Porque eu passei por alienação parental, né? Então, assim, mãe não consegue suprir o papel do pai, tá? Energeticamente, sentimentalmente, não consegue. Pai é pai, mãe é mãe, ok? E eu vivia nessa história, né, da minha mãe, da minha mãe pai, e vivia falando assim, nunca senti falta, nunca tive problema, sempre tive tudo que eu precisei, etc, etc, né? E aí depois de alguns anos, adolescência, começou as primeiras traumas de relacionamento, até meus 20 e poucos anos. Quando eu cheguei no limite, falei, pai amado, fui pro fundo do poço. Hoje em dia, eu fico rindo, né? Porque a gente tem que olhar com leveza, mas foi uma dor extremamente profunda que me desestruturou totalmente. E eu vivia falando, tá de boa, tô tranquila, recebi tudo que eu precisava, não tenho mágoa. E eu fui ver o quê? Uma criança ferida, né? Ali por trás, mas eu só fui descobrir essa criança e aceitar que a dor existia, era grande, a falta, quando eu fiquei adolescente, né? E adulta e fui apanhando nas relações afetivas, tá? E muito, não foi pouco não, né? Mas eu dou graças a Deus a isso, porque se não fosse esse meu calcanhar de Aquiles, que com certeza é o de muitos de vocês, eu não teria virado terapeuta. Que foi isso que me fez buscar, né, autoconhecimento. Eu comecei me tratando, porque a dor era gigante, né? Então, assim, o que vocês viveram com os seus pais, né? O meu foi rejeição. Então, toda vez que eu era rejeitada, eu ia pro fundo do poço. Porque não era a rejeição daquela relação. Era uma rejeição muito mais antiga, lá na fonte. Que não era pequenininha, igual uma relação que teve há pouco tempo. Era algo grande, que eu não resolvi, né? E aí, o que você não resolve, voltando ao que eu tava falando, que você não resolve,
volta pra você. Não adianta não querer olhar e resolver, que vai voltar, tá? Então, o que você não quer se curar, a vida traz pra você e esfrega assim na sua cara. Fala assim, ó, querida, acorda, vamos resolver isso, porque você merece ser feliz, ser plena, mas você só vai ser se você resolver isso. Então, eu vou te dar um desconforto aqui pra você olhar isso aqui, essa sombra, e ver se você resolve, né? Mas tem gente que toma uns tapas na cara da vida e não resolve, né? Eu tomei muito e fui resolver, né? E aí eu comecei meus processos. Primeiro foi através de hipnose, regressão. Depois eu falei, vou ser terapeuta. Fui enveredando para esse mundo de terapeuta através desse calcanhar de Aquiles aí, né? E aí depois conheci constelação e foram anos sendo trabalhados, tá? Quando a pessoa tem uma dor muito profunda, não é uma sessão, né? Que vai salvar ela, curar igual mágica. Tem gente que espera isso da constelação. Não é assim, tá? Então, muitas vezes a gente precisa de um processo, não só de constelação, mas às vezes outros processos terapêuticos que vão agregar, né? A gente precisa de uma resiliência nesse caminhar para ir curando, porque muitas vezes a nossa criança está extremamente ferida com esse pai. E não vai ser em um mês, em uma semana que você vai resolver isso tudo. Você pode ter um alívio, fazer uma constelação, né? Como muitos relatam, nossa, eu tive muita leveza depois da constelação. Né? Você pode ter aquele alívio, mas mesmo assim você ainda precisa continuar se cuidando, né? Se fortalecendo, olhando outras questões e dando andamento. Essa criança, ela sempre dá uns sinais assim vermelhos, uns alertas, umas sirenes para falar, ó, vem aqui porque ainda tem mais coisinha, vamos olhar, né? E é isso. Então vamos lá. O que você exclui, o que você rejeita no seu pai, o que você julga nesse pai, o que você tem raiva dele, você atrai. Você vai atrair como? Nos homens da sua vida, nas relações afetivas da sua vida. Isso aí. Você acaba atraindo seu próprio pai no parceiro. Vai atrair um parceiro igualzinho, né? Ou bem parecido, pelo menos. Principalmente nas coisas que mais te incomodam. Provavelmente vai ser o que ele vai trazer pra você olhar. Até você entender que aquele pai é daquele jeito, tá? E que ele não precisa do seu julgamento pra ser o seu pai. Ele é um humano e ele é seu pai de qualquer forma. Então, enquanto você se recusa a aceitar quem é esse pai como é, e dá um lugar no seu coração, você vai ainda passar algumas situações assim de atrair pessoas que vão te despertar esse desconforto para você incluir o pai no coração, né? E é isso aí mesmo, Tereza. A cada dia um pouco a cada dia, tá? Não dá pra também a gente sair atropelando tudo, a gente tem que respeitar o processo da alma, né? E é um processo. Então, se você exclui esse pai, você vai atrair um parceiro provavelmente muito parecido com ele, seja em comportamento, crenças, valores, ou você vai atrair uma situação semelhante. Exemplo, eu, Evelyn, tive problema com rejeição. E aí, quando eu atraí um parceiro, era um parceiro igual ao meu pai, no sentido que eu atraio homens que me rejeitam. E foram assim, uma sequência bonita, né? Então, eu atraí homens que me rejeitavam, porque eu nunca conheci meu pai, então não sei como é que meu pai é. Mas eu atraí homens que iam me rejeitar, assim como meu pai me rejeitou, porque eu não estava em paz com isso, né? Eu ainda estava muito ferida com isso. E aí foi atraindo rejeições atrás de rejeições. Eu buscava homens que não iam ficar. Outro ponto também que pode acontecer, o que você julga, exclui no pai, você mesmo vai se tornar. Você vai virar igualzinho a ele, uma cópia, talvez. Ou de muitas coisas que você julga, depois você vai se ver fazendo, tá? Também. E um terceiro ponto é o que você julgou na relação dos seus pais, no casamento deles,
principalmente em relação ao seu pai, o que você vê ele fazendo com sua mãe, você vai se enfiar num casamento igualzinho. Então, muitas vezes, o nosso parceiro ele pode trazer questões do nosso pai, né? Parecer comportamento, de forma de comportamento, crenças, valores, etc., com o nosso pai. Outras vezes, a gente pode repetir a relação igualzinho que nosso pai teve com a nossa mãe, tá? Principalmente quando aquilo nos incomoda muito, nos marcou muito. Porque nós tomamos a dor daquela mulher e vamos excluir aquele homem que feriu aquela mulher também. Eu vou excluir, eu vou ter raiva do que ele fez naquele casamento. Ah, meu pai batia na minha mãe, meu pai gastava todo o dinheiro em cachaça, etc, etc. Eu não queria trazer nada para casa, quem trabalhava era minha mãe, maltratava ela muito. E aí a pessoa daqui a pouco tá onde? Numa relação abusiva, onde ela tem que manter sozinha a casa, o homem não quer trabalhar, né? Porque ela julgou a relação daqueles pais, principalmente a forma com aquele pai lidava com a relação afetiva e foi viver aquilo também, tá? Então, às vezes a gente não vai viver uma relação igual dos pais, mas a gente pode atrair coisas que a gente não gosta do nosso pai, no parceiro. Outras vezes a gente vai viver igualzinho a relação, o casamento, tá? E é complicado, né? Outras vezes também a gente nem vai viver nada. Nada no sentido de eu tenho tanta raiva desse masculino, eu não quero olhar de forma nenhuma pro meu pai, que eu não vou olhar pra nenhum homem na vida. Então eu vou preferir ser a solteirona, eu vou sabotar tudo quanto é relação. Quem chegar, eu já desprezo, dou um jeito de arrumar defeito, arrumo um homem também que não vai ficar, porque eu não quero. Não quero me relacionar com homens, porque eu tenho muita raiva do meu pai. Então, enquanto a gente tem raiva desse pai, é muito difícil a gente se relacionar com qualquer masculino. Enquanto eu não consigo respeitar o meu pai como é muito difícil eu respeitar o masculino na minha vida, tá? Então, eu posso prosseguir querendo me vingar desse pai através dos homens, né? Então, às vezes a gente vê, né, algumas histórias assim, que as mulheres pisoteiam aqueles homens, porque muitas vezes ela quer se vingar daquele pai. Ou ela quer se vingar daquele pai e também é leal à mãe que tem raiva desse masculino. E aí vai falar, não, mulher não precisa de homem, mulher dá conta sozinha, eu prefiro ser solteira, não quero ter homem, quero só relações abertas, etc, etc. Né? Quanto essa mulher não tá ferida com esse pai, com esse masculino? E outro ponto, né, vamos trazendo mais pontos, são as projeções, que também é onde pega, tá? Projeções, o que eu não recebi daquele pai, eu projeto no parceiro. Então, eu vou pedir do meu parceiro todo amor, afeto, carinho, toda atenção, elogio, aprovação, que eu não recebi do meu pai. Então, eu vou pra relação pedindo isso pra esse parceiro. Eu quero isso dele. Muitas vezes eu tô ali batendo o pé exigindo, mas quem tá batendo o pé exigindo não é o seu adulto, é a sua criança. Aí lembra que eu falei lá no início de relações disfuncionais? Quem tá à frente da sua relação é o seu adulto, a mulher, o homem adulto, maduro, ou é a criança ferida com esse pai? Aí tá lá, sua criança batendo o pé. Você não me dá amor suficiente, você não me olha, você não me vê. E aí vai, exigências e exigências, exigências, né? E a outra pessoa que tá lá não dá conta. Porque o parceiro só consegue lhe dar o que é do parceiro. Ele não pode ser o seu pai. Assim como a sua mãe também, ela não pode suprir esse papel de pai e mãe, né? O seu parceiro também não. A função dele é ser seu parceiro. Se você tá pedindo pro seu parceiro que ele seja o seu pai, de forma consciente ou inconsciente, energeticamente, na maioria das vezes é inconsciente, tá? Isso é pesado demais. Imagina, você tá com um cara numa relação e aí ele tem questões com a mãe dele e ele quer que você seja, na relação, a mãezinha dele. Você acha isso leve? Você ia gostar que ele pedisse que você fosse a mãezinha dele e não a mulher?
Aí começa, perde o interesse sexual, desencanta da pessoa, começa a briga, cobrança, traição, tá? Traição. Muita gente fala assim, traição é porque o homem não presta. A traição acontece sempre por causa dos dois, porque a relação está disfuncional, não é só porque o homem não presta, não. Tem essa crença aí. Eu não gosto dessa crença, não, tá? Tem muito homem que presta. Homem sempre trai. Não, isso daí é uma crença, tá bom? Pode ser uma crença e um padrão familiar desse homem. Mas isso não é lei. Então já vai soltando isso aí. A traição acontece porque os dois contribuem para isso, porque a relação tá disfuncional. Então a mulher pode estar pedindo que o homem seja o papai dele. E se a mulher tá pedindo isso para esse homem, ela tá o quê? Na postura da menininha, da criança. Ele tá buscando a mulher. Ele não vai achar ali. Ela só tá pedindo o papai, ele quer ser homem. O que esse cara vai fazer? Vai acabar traindo, tá? Então na relação, os dois têm sempre a sua contribuição do que não deu certo, tá? Pra constelação assim, o culpado é ele, peraí, mas é ele. Qual foi a sua parte que você contribuiu pra isso não dar certo? Será que você estava na sua postura adequada de adulto maduro? Será que você estava colocando ele numa postura de adulto maduro? Ou você ficou forçando ele a ficar no papelzinho do seu pai? Então, abra consciência também para ter outro olhar para isso, tá? Então, as projeções, né? O que eu não recebi, eu quero do outro. Começa a desandar toda a relação, tá bom? Aí vem a carência, a dependência emocional. E assim vai. Outros sintomas também, tá? Também posso projetar nesse parceiro toda a raiva, mágoa, rancor que eu tenho desse pai. Então, às vezes o seu parceiro, ele não tá fazendo nada. Ele é tranquilo. E aí a mulher tá tendo uma crise de ciúme louca. Tá assim, alucinando. O cara não pode respirar, que ela pega o celular. Tô dando um exemplo, tá? E aí a gente vai ver o que tá acontecendo ali, né? Se o cara não tá fazendo nada, não dá motivo, por que a mulher tá nessa paranoia? E aí a gente vai ver o histórico dela lá. O pai traía a mãe. Então ela está projetando nesse parceiro a falta de confiança que ela teve nesse primeiro masculino, que é o pai. Então ela já olha esse masculino que chegou agora, que é o marido, com as lentes do passado da criança vendo o pai traindo a mãe. Então ela já fica paranoica que esse homem está traindo. Mas quem está vendo isso não é o adulto, é a criança, tá? Que não se curou nesse pai. Que ainda não ressignificou isso tudo. É preciso ressignificar, tá? Não é só tomar consciência, a gente precisa também ressignificar. Por isso que o processo terapêutico é tão importante. Muitas vezes o homem, ele tá ali disponível pra pessoa, sabe? Ele tá até harmônico dentro da relação, tá fazendo tudo, né, pela mulher, por exemplo, e ela começa a projetar tudo que ela tem mal resolvido do pai nele, né? Você é um preguiçoso, às vezes o cara tá fazendo tudo, né? Você não me elogia, você não me valoriza, etc, etc. E às vezes ele valoriza, só que ela não tá conseguindo ver aquilo, porque ela tá projetando só o pai nesse homem. Na verdade, se ela tá projetando o pai no homem, ela não tá vendo esse homem de forma alguma. De forma alguma ela não vê ele. E aí, mais uma vez, ele se sente não visto, né? Além de se sentir talvez injustiçado por uma coisa que ele não fez. E aí ele vai ou sai da relação, ou vem de novo, traição. Bom? Então a gente pode também, né, nessas projeções, maltratar esse masculino, tá? Esse masculino que a gente convive na relação.
Se eu não aprendi a respeitar o meu pai, eu não vou aprender a respeitar os homens na minha vida. Não vai, tá? E aí eu vou maltratar esse masculino, tá? Eu vou ser o carrasco, eu vou me vingar, eu vou mandar nele, né? E aí já sai da configuração de relação afetiva, né? Bert Helling fala, onde existe guerra não existe amor, né? A gente acaba fazendo uma guerra também. O amor não fica onde existe a guerra dessa forma, tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Mas é isso, é trabalhar as lentes do seu óculos. Como que você tá enxergando a relação afetiva? Será que são com os padrões passados, com os adoecimentos na alma que você tem com seu pai? Como que você tá enxergando? É com a lente da sua criança ferida? Ou é com a do seu adulto? Ok? Bem, acho que até esse ponto eu não esqueci nada. Eu tô fazendo uma sequência aqui só pra não deixar de falar coisas interessantes que eu anotei. Deixa eu ver um pouco de comentário aqui de vocês e a gente vai prosseguindo. Jaqueline, tá? Vinhais. Boa noite, eu estou em um relacionamento há 14 anos e sou o homem da casa. Então, Jaqueline, quando a mulher é o homem da casa, muitas vezes é porque ela já tá excluindo o masculino. Então, esse padrão pode vir do sistema familiar da sua mãe, tá? Por vários motivos, mas principalmente relações lá de trás, tá? Onde essas mulheres podem ter sido abandonadas, solteiras, rejeitadas, ou os homens morreram, elas ficaram sozinhas, tiveram que dar conta de tudo, foram embora, alguma coisa aconteceu. E aí essas mulheres começaram a querer dar conta de tudo. É uma forma de falar assim, eu vou ocupar também esse lugar do masculino. E se essa mulher também ocupa esse lugar do masculino, ela fecha a oportunidade do masculino que chegou de colocar a força dele ali, entendeu? Ele não consegue manifestar o masculino dele. Não consegue. E aí você vai acabar, se você é o homem da casa, olha como é que você já escreve, sou o homem da casa, né? O que a gente fala, verbaliza, são inconscientemente, isso daí já está impregnado, tá? Você acaba verbalizando, falando, e aqui como eu tenho já essa facilidade, eu já vejo que isso daí já tá bem impregnado no seu inconsciente, né? Que você fica na postura do masculino, porque talvez tenha essas crenças aí, que a mulher vai dar conta sozinha, não precisa de homem. Porque alguma coisa aconteceu lá atrás, esse feminino aí da sua família, tá muito ferido. Então olha pra mamãe, para as ancestrais da mãe, principalmente, o que aconteceu, o que aconteceu na relação desse pai com essa mãe, tá? E se você ainda fala que é o homem da casa e se comporta como um homem da casa, você anula o seu marido. Muitas vezes ele tá ali querendo colocar o masculino dele pra frente, você não vai deixar. Mais uma forma dele sair da relação, talvez futuramente, traição, ou ser uma relação totalmente disfuncional, onde sempre vai ter briga, discórdia, reclamação, insatisfação, tá? Então, assim, abre a mão de ser o homem da casa e volte pro seu papel de mulher e vá resolver o que tem nesse feminino ferido da sua família e com esse pai também, né? O que eu preciso resolver com esse pai? Muitas vezes a mulher que tá nesse papel de homem da casa, né, tem esse padrão, né, de ser essa mulher já que vai fazer tudo, é a que manda, é a que resolve tudo, é a que traz todo o sustento da casa. Muitas vezes ela vai atrair homens no feminino, tá? Porque ela tá excluindo o masculino. Então ela vai atrair um homem no feminino. O que é esse homem no feminino? É um homem que não tomou o pai dele e o masculino, não tem essa força do masculino, que é de pegar e fazer, atitude, ação e buscar lá no mundo os meios de sobrevivência, dinheiro, recursos, etc, etc. Um homem de atitude, entendeu? Você vai atrair um homem no feminino, que é o contrário, né? Que é aquele homem que
que quer cuidar das coisas da casa, que não vai tomar atitude, vai ser passivo, vai ficar lá no sofá, vai esperar que você resolva tudo por ele, tá? E aí é até interessante você falar isso, né? Porque eu tô falando o tempo todo de mulher, né? Como que não tomar o pai afeta pros homens? O homem aprende a ser homem com o pai, tá? Então, se esse homem não tomar esse pai no coração, não resolver ressignificar, reprogramar isso aí, ele não toma força desse masculino. E aí ele vai ficar na polaridade do feminino, da mãe. Não tem nada a ver com opção sexual, tá? Nada a ver. Isso é energia feminina e masculina. Yin e yang, recursos feminino e masculino, tá? Não tem nada a ver com sexualidade. Então esse homem ele vai estar extremamente no feminino. E aí ele não vai conseguir ser seguro na vida, né? Ele vai ser totalmente dependente do outro. Ele vai ter dificuldade de delinear a relação, de se impor, de realmente trazer, né, os recursos lá de trabalhar, de buscar um trabalho, de pensar no futuro da família, tá? Ele vai estar só no feminino. Vai estar muito introspectivo, vai ser muito sensível, não vai ser aquele que pega e faz, que pensa, raciocina, programa, vai lá e já organiza tudo, tá? Tem muitos casais que estão com a polaridade invertida. A mulher chega no masculino e o homem chega no feminino. Por quê? Porque essa mulher, provavelmente, muitas vezes, ela tem questões lá do sistema dela, tá? Onde ela quis se tornar extremamente masculina também e forte, né? Como, não precisamos de homem, tá? Então, às vezes eu falo assim que é até um falso masculino, porque na verdade é um feminino muito ferido, que quer se vestir de masculino pra não falar assim, não preciso do masculino. Muitas vezes também pode ser uma mulher, né, que até tomou o pai no coração e não a mãe, e aí não tomou o feminino. Então tem esses dois pontos aí, tá? E aí esses homens que elas vão atrair vão ser totalmente no feminino, tá? Só se relacionaram, conseguiram tomar no coração a mãe e só trazem recursos do feminino e não desse masculino. E aí o homem tá no feminino e a mulher tá no masculino. Disfuncional, tá tudo invertido, sabe? E é assim, pode ser que até, né, algumas pessoas conseguem se resolver aí com isso, tá? Conseguem ir se adaptando, né? Cada caso é um caso. Mas vira e volta, né? Mais tarde ou não vai vir um sintoma, porque, né, a gente precisa estar harmônico nessas relações, né? A mulher tá ali para servir como mulher e o homem tá ali para servir como um homem, tá? Assim são as relações harmônicas. Lembrando, não tô falando de sexualidade, tô falando de energia, yin yang, tá? De questão de funções, de recursos, etc, tá? Não de opção sexual. Tá, deixa eu ver aqui mais perguntas. Tem mais aqui pra cima. A Teresa é uma linda, já constelou comigo e ela fez algo muito bonito, né, da constelação que ela fez, porque a constelação, né, óbvio que você tem que ter um terapeuta experiente, bom, mas essa pessoa que constela e pega aquela constelação e fala assim, olha, eu vou pegar isso tudo que eu vi, eu vou colocar em prática na minha vida, ela faz algo lindo com a constelação dela, sabe? Ela multiplica por 1000 ali o efeito dela ali de liberação, porque ela pegou aquilo e colocou em prática, né? Ela soube usar a constelação dela de uma forma linda. Muito orgulho de você, Teresa. Vamos lá, mais comentários aqui. Fernando, tenho respeito, mas não tenho consideração e carinho por esse pai. Às vezes, Fernando, a gente não vai conseguir ter uma relação afetiva próxima, tá? Igual eu falei, acho que na outra live, né? Às vezes pode ser uma relação muito difícil. Aí a gente não vai conseguir.
Eu não tenho relação de carinho com meu pai, tá? Mas quando você coloca ali, eu não tenho consideração. Aí me vem tanto julgamento, mágoa, né? A gente precisa ter consideração aos pais porque eles nos deram a vida. E o que ele faz ali, sabe? Que foi o casamento dele com a sua mãe, o que aconteceu na infância, é preciso olhar para isso aí, tá? Você diz, eu respeito, mas não tenho consideração, né? Aí tem um conflito aí de partes internas gigante. Talvez o seu adulto queira respeitar, mas a sua criança está ferida, tá? E às vezes a gente não vai ter uma relação amorosa, linda, igual a nossa criança esperou. Porque o pai pode ser um masculino muito ferido, seco, frio. E tá tudo bem, às vezes foi isso que ele recebeu, foi assim que ele aprendeu, tá bom? Então vamos liberar o pai de julgamentos, entender que ele é como é, tá? Quem estiver assistindo essa live hoje, assiste a primeira, porque tem muita informação para vocês, tá? Muita informação que vai agregar nessa aqui. Ai, olha lá, Fernando, ó. Eu nem tinha lido essa, Fernando, que você mandou antes. Meu pai fez muita merda na vida, prejudicou demais a nossa família, eu tive que resolver tudo para não acontecer coisa pior. Hoje não o vejo mais como pai e não consigo ter pena mesmo ele estando doente. Mas seu pai não precisa da sua pena, não. Pai nenhum precisa da nossa pena, né? Vou falar amorosamente aqui, tá bom? É assim. Eu estou arrogante, né? Se eu acho que meu pai precisa da minha pena, ele tem a doença porque ele tem emaranhamentos familiares e dores na alma dele, tá? E mesmo na doença ele é forte. Isso eu falei lá, ó, na primeira live. Mesmo na doença ele é forte. Ele não precisa da pena do filho, sabe? E interessante, quando eu sinto aqui que você escreve, me vem muito assim, como se a criança estivesse do lado da vítima e colocasse o pai do lado do algoz, né? E tá tudo bem, né? Foi como foi, mas isso daí é preciso você olhar e ressignificar, tá? Às vezes a gente tem histórias de muita dor com esse pai, assim, histórias extremamente difíceis, dolorosas, imagina, né? Quem teve uma história de abuso com o pai, né? Então, assim, tem histórias de muita dor que a gente olha com carinho, com respeito. Eu sei que não é fácil, né? Pra você também, Fernanda, eu sei que não é fácil passar por tudo isso. Mas foi como foi. Enquanto você coloca esse texto carregado de dor, de mágoa, tá? É porque você tá presa ao passado e não se resolveu com esse pai. Ah, Evelyn, como isso vai me afetar na relação afetiva? Você não vai estar inteiro na relação afetiva porque você não se resolveu com o pai. Vai ter uma dependência emocional. Você pode se comportar às vezes como seu pai sem perceber, tá? Não vai ter segurança e outros recursos que você precisa do masculino na relação afetiva. E outra coisa interessante você escrever isso porque eu te pergunto, tá? Será que você não tá casado com a sua mãe? Muitas vezes os homens, eles vão casar com a mãe, tá? Porque esse pai, eles excluem o pai. E eles vão lá e assumem o lugar do pai. Então, quando o pai, ele tá adoecido, né? Por exemplo, um pai alcoólatra, um pai que batia na mãe, um pai que perdia tudo em jogo. O filho que tá lá na casa, o que ele faz? Ele olha para esse pai com julgamento. E muitas vezes pode ser que é até necessário naquele tempo, tá? E ele vai lá e faz o quê? Eu vou assumir esse lugar aqui. Tá? Ele vai, assume a casa, assume todos os problemas, ele vira o pai daquela família e olha pro pai dele com desdenho, como pequeno. Tudo bem, ele não estava dando conta, estava fazendo a zeme da vida dele? Ok, mas o seu papel é de filho, tá? Então, quando eu vejo o seu texto aí, eu entendo que... Pra ver que você tá quase ganhando uma constelação. Eu vejo que, Fernando, você assumiu o lugar de pai do lado da sua mãe. E aí, como é que você vai para uma relação afetiva, né? Você tá na energia lá de casado com a sua mãe ainda. Consegue entender isso?
enquanto você não se resolve com esse pai e não devolve o lugar dele ao lado da sua mãe, porque esse lugar é dele, não é seu não, tá? Então assim, tome com amor, tô falando aqui com todo carinho, tá? Mas às vezes tem coisas que eu vou trazer aqui, consciência que eu vou trazer aqui que pode doer um pouco, e tá tudo bem, tá? Eu tô aqui realmente pra ajudar a despertar, não pra passar a mão na cabeça de ninguém, mas é com amor, com carinho. Então assim, olha pra esse ponto que eu te falei, tá? Isso também é um sintoma. Aí a gente tá falando, né, das vezes que a gente tá casado com os pais. Isso pode acontecer com os homens, né, quando esse pai, ele é um mártir na família, vamos assim dizer. Aí esse filho olha ele assim e vai ocupar o lugar dele. Exclui esse pai, não toma esse pai no coração, mágoa, julgamento, dor, né. Com certeza foi muito pesado, Fernando tem histórias pesadas e tristes, mas é olhar pra sua criança. Não adianta só você tomar consciência, eu falando aqui, se você não for cuidar da sua criança. Porque aqui eu tô tendo um papo, tá? Mas eu tô chegando mais, né, provavelmente no seu adulto. A sua criança, ela precisa de um acesso mais profundo, de uma terapia mesmo, tá? Pra chegar lá na sua criança e acolher ela, tá? Então, assim, investe nisso. Pra você ter uma vida mais saudável, mais feliz, tá bom? Muitas vezes a gente vai precisar investir na gente, sabe? E às vezes a gente fica assim, ah não, mas eu vou ter que gastar com terapia agora. Mas quantos anos você não perde da sua vida, né? Adoecido, ou com uma relação adoecida, ou infeliz, né? Então quanto vale esse tempo que você ficou machucado, ferido, dessas coisas que não fluíram, não deram certo na sua vida? Então investe em você, tá? Investe e se presenteia com isso para você resolver, tá? Porque às vezes a gente precisa realmente do processo terapêutico para chegar na criança. Não só tomada de consciência. Tem tomada de consciência? Precisa, mas precisa ir lá nessa parte ferida e ressignificar. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, tá? Nem eu que sou terapeuta eu consigo. Eu preciso de alguém de fora para me ajudar. Ah, Evelyn, você tem conhecimento terapêutico, você pode fazer a autocura, no sentido de me autoconstelar e tal. Não consigo. Sabe por quê? Quando eu vou fazer isso comigo mesma, quem diz que eu tô sendo realmente honesta comigo mesma? Quem diz que eu não tô escondendo um monte de coisa que eu ainda não quero olhar? E eu sozinha eu não tenho força, eu preciso realmente de alguém de fora para me guiar, para me orientar, para me mostrar o que eu não tô vendo, né? Os outros lados da história, as minhas outras partes que estão ocultas. Então, até para mim, que é terapeuta, eu já não consigo, né? Então, assim, é necessário, gente. Vamos investir na gente, tá bom? Não só com constelação, com outra terapia que vocês queiram. Eu não tô falando isso aqui para vender constelação, não, entendeu? Se você tiver outra terapia que você confie, que você veja como meio de fazer isso, faça, tá? Mas invista em você de qualquer forma, porque não tem como. Sozinho é muito difícil, tá? Sem dar esses mergulhos no inconsciente é muito difícil. Sem acessar, sabe? Lá no fundo. A criança, a dor, esses traumas. Senão fica muito superficial, sabe? Então a gente precisa de um mergulho mais profundo, sair do superficial, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Dirley. Meu pai é um ex-alcoólatra e hoje meu marido bebe. Viu? Se reconcilia aí com esse pai na alma, tá? E aí, para você poder olhar para sua relação, né, para esse marido também, a gente atrai em relações afetivas também o que não foi curado no nosso sistema, não somente o pai, tá? Então, você pode estar atraindo uma relação afetiva que não foi curado no seu sistema. A gente já sabe que é pai, né, que se atraiu o mesmo padrão, mas talvez pode ter mais coisa aí, que é o motivo que esse pai era tão ferido que precisou se entregar ao vício. Geralmente são homens machucados com o próprio pai. Então pode ser que no sistema do seu pai, o masculino não tenha uma boa relação do pai com seu avô, do seu avô, bisavô, tá? Algo aconteceu ali, ok? Isso pode ser um padrão também no sistema do seu marido,
tá? Ele pode ter relações ruins adoecidas com esse pai, o avô, com o bisavô, e assim vai, tá? E também que ele é uma repetição do seu pai. Então, olhe com amor, invista em você, tá? Pra ser mais leve essa relação, pra sua vida ser mais leve, né? E ver se o parceiro tá disposto também a fazer o movimento dele em relação à vida, à saúde, né? Então, assim, não adianta a gente julgar o parceiro, né? Se ele também pode ter dores profundas ali, né? Então, muitas vezes o parceiro também vai precisar fazer a cura dele, tá? A cura tem que vir dos dois lados na relação. Um se movimenta e o outro se movimenta também, tá? E assim vai fluindo, a relação consegue ir adiante. Agora, só se um se movimentar e o outro não, né? Um quer ir pra saúde, pra abundância, pra harmonia, e o outro só quer ficar na doença, né? Na infelicidade, na tristeza, tá? Então, tem que caminhar. Muitas vezes, quando um constela, o outro sente o movimento e começa a se movimentar também, mesmo não constelando, tá? Então, muitas vezes vem só um dos parceiros do casal e o outro começa também a se movimentar porque ele sentiu que aquele parceiro fez algum movimento diferente. Ele mudou de postura em relação a ele e o outro também vai mudando junto. Tudo inconsciente, ele vai sentindo, tá? Mas cada caso é um caso. Enfim, falei isso porque senti que era pra falar. Às vezes eu falo um monte de coisa e no final encaixa, dá certo, mas tá tudo bem, né? É pra chegar a informação, chega. Precisa chegar, chega. E quem precisar colher, colhe no coração. Vamos ver. Ó, lá, Mariana, eu me sentia muito humilhada. E essa dor já vinha do ventre. Sim, eu passei por isso, Mariana. Sabe por quê? A minha história é desde o ventre, né? Que meu pai começou com essa história de rejeição dentro do ventre. E aí, bom, o lado da história que eu sei, né? Porque a gente tem os lados da história. O que me foi contado, né? É que ele pintou, né? E bordou, humilhou muito a minha mãe, né? Na época, e há 35 anos atrás, uma mulher engravidar solteira era muita humilhação, vergonha, né? Mas ele também humilhou muito ela, inventando histórias, né? Que eram de outras pessoas e tal. Difamando ela, né? Defamando ela. E eu absorvi muito isso, tá? E eu também passei por muitas histórias de humilhação. A minha história com rejeição, com relacionamento, desculpa, foi vivências dolorosas, sabe? Mas de extremo crescimento. Então, assim, uma pessoa que não se relaciona bem com esse pai, ela tem uma dependência emocional, correto? Então, essa pessoa, o que ela vai fazer? Geralmente, é uma pessoa que vai estar em busca constante pelo pai. Então, às vezes você pode até ver uma amiga, alguém ou você mesmo que assim, sabe aquela pessoa que não consegue ficar sozinha? Tá sempre namorando? E se fica sozinha, a pessoa assim, não tá bem, né? Ela tá procurando algo ali pra ela se sentir bem e feliz. O que é esse algo? É o pai. Aquela pessoa que não consegue ficar nunca sozinha, precisa estar dentro de uma relação. Eu já fui assim. Eu sempre fui de namorar, mas eu não conseguia ficar em intervalos grandes sozinhas. Nossa, aquilo pra mim era o fim do mundo, porque estava sempre buscando nos homens a figura do pai, o masculino. Então eu não podia ficar sozinha, eu precisava de um homem, porque eu precisava achar um jeito de me nutrir desse masculino. Mesmo que fosse desse jeito todo errado, eu tava achando que eu tava conseguindo um resultado, né? Inconscientemente, né? Era a sensação que eu tinha, então eu não conseguia ficar sozinha, tava sempre nessa busca, né? Então, um relacionamento afetivo, depois do outro, e se eu tava sozinha, pra mim era o fim do mundo. E aí, quando entrava na relação, eu atraía padrões de homens que não queriam ficar dentro da relação afetiva. E aí eles me rejeitavam. Olha que legal. Olha como é que o adoecimento é grande. E aí eles me rejeitavam. Aí vinha dor, né? Ou quando eu estava numa relação boa, saudável,
E às vezes esse homem queria se colocar na postura de homem, e não de pai, do pai que tava procurando, eu perdi o interesse. Aí eu não queria ficar. Aí eu te pergunto, como é que a pessoa vai ter uma relação afetiva assim, né? Não tem como, gente. Assim, o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa, sabe? Então, assim, se permitam, tá? Vocês estão me escutando ainda? O que aconteceu aqui? Ah, tá todo mundo aí? Deu uns barulhos aqui esquisitos que eu nunca ouvi no meu fone, gente. Eu achei até engraçado. Falei, caiu a internet? Eu tô com esse fone aqui, ó. Ele é meio diferente, tô me adaptando aqui. Tá, então vamos lá. Jaqueline. Me sinto homem e ele é mulher. Sim, você tá na polaridade. Você falou que é o homem da casa, né? Aí você joga ele na mulher da casa. Temos um casal de filhas. Minha filha, percebo nela uma adulta. Ela tem 12 aninhos. E o menino, será que pode espelhar no pai, futuramente sendo a mulher? Pode. Ele pode ir para relações, Jaqueline, se ele vê essa configuração dentro de casa, onde a mãe é o masculino, o homem da casa, ele vai para uma relação afetiva, talvez buscar uma mulher parecida com você, que vai ser esse masculino, porque ele entendeu que relações afetivas talvez seja isso, tá? E aí ele pode também entender que ser masculino é ser aquele padrão do pai, ele vai repetir esse padrão desse masculino sem força de masculino, mas na força do feminino. E é interessante até, né, futuramente o seu filho mais adulto, se for necessário, se você não mexer nisso, até ele constelar, para entender também, né, mais coisas. Na verdade, o ideal seria mesmo o seu esposo, né, mas se ele não tiver aberto, a constelação pode ser válida para os filhos quando os pais não querem resolver, né. No futuro, para ver por que esse masculino também não chegou no seu esposo, né? Ele precisa resolver algo ali antes, né? Mas se um dia ele não resolver, que seu filho, daqui a alguns anos, tem essa ferramenta da constelação para olhar para o que os pais não olharam, né? Não quis resolver. Mas o certo é o pai resolver. Então, se você puder fazer a sua parte, e seu marido também agora, vocês vão estar dando um grande presente para o filho de vocês, tá bom? Ah, tá normal aí? Então tá bom, gente. Deu. Falei bastante, mas deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Falei de traição, né? Pra gente abrir a consciência um pouco aí. A gente tem muito tabu pra falar de traição, né? E a gente julga muito quando a gente começa a falar disso, mas a gente esquece de olhar os dois lados, né? Ó, Flávia, meu pai traiu minha mãe, eu puxei pra mim um homem que trai também. Pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Você atrai homens que vão trair, porque você ainda precisa se curar nesse pai, olhar pro casamento desses pais, entendeu? E aí você atrai seu pai enquanto você está julgando, tem raiva, birra, sua criança tá ferida, tá? Vai atrair alguém que te traia também. Isso acontece, ainda falando de traição, tá? Como eu falei antes, né? Podem vir padrões familiares aí. Então, Jaqueline, constela, tá? Constela, porque pode ser que, né, seja um presente grande aí pra você e pra esses seus filhos. Sinta no coração um momento de constelar, tá? Sinta aí, tá bom? Até para esse casamento poder ser mais saudável, para que a relação possa, né, prosseguir, né, se for para ser, que ela prossiga durante mais tempo, de forma mais saudável, tá bom? E também para você curar o seu feminino, Jaqueline. É preciso curar o seu feminino, não só por causa de relações afetivas, é algo além disso, sabe? Muita coisa boa aí vem quando você cura o seu feminino. Então, assim, não é só um presente de relações afetivas, é pra você. Eu sempre falo, quando a pessoa vem constelar relações afetivas, eu digo que você tá
trabalhando a sua vida como um todo, né? Ainda mais quando você mexe na base pai e mãe, né? Isso reverbera para outras coisas, né? E muitas vezes a gente vai para a constelação no desespero de salvar a relação, né? Mas a gente esquece que essa preocupação deveria ser primeiro com a gente, né? Muitas vezes as pessoas só vão para a constelação porque a relação deu ruim. Eu não julgo, porque eu também fui parar em terapia só porque eu tomei, né, meus pés na bunda. Tive meus problemas, muitos problemas em relacionamento. Mas hoje eu tenho outra postura, sabe? Eu já vou pensando em mim, o que aquilo pode me agregar, o que em mim tá desarmônico, o que não tá fazendo com que essas relações dê certo. Eu não vou constelar porque eu tô desesperada por causa daquela relação, né? Com medo da relação dar certo, etc. Eu vou porque eu tenho uma relação já de amor próprio comigo mesmo, de autocuidado, né? Então eu vou olhando por mim. Quando a gente tá muito na carência, na dependência emocional, na criança ferida, às vezes a gente chega pra constelar porque não quer perder a relação. Então assim, você quer ter uma relação harmônica boa? Constele, mas constele por você também. Por autocuidado com a sua alma, para completar esses vazios que você tem aí para você inteiro, para a vida, para as relações, tá? Vai constelar mais por você e não pela relação. Quando você está bem internamente com as suas questões, a relação flui, tá? Você pode constelar o tema da relação, sim, tá? Mas lembre-se, traga para você isso, entendeu? Olha para você com carinho. Não vá desesperado só porque você não quer que a relação, né, acabe, etc, etc. Vá porque vai ser algo que vai agregar na sua alma, que vai te trazer transformação, vai te trazer crescimento. Não só para a área de relações afetivas, mas com certeza vai te ajudar em outra coisa, tá? Mesmo que você não consiga ver, tá bom? Então, os movimentos de constelação são sempre profundos, muito bonitos. São maiores do que a gente imagina, mas a gente tem que ir com uma postura certa, né? Se eu vou com essa postura de amor próprio, de falar, nossa, eu vou constelar porque eu quero ter uma relação boa, harmônica, mas por mim também, porque eu quero ser mais feliz, eu quero curar o que tá no meu interior, eu mereço isso, né? Esse autocuidado, esse amor próprio, igual a Tereza fez, que tava aqui falando comigo, ela veio com essa postura e ela, assim, ela fez uma coisa linda com a constelação dela, tá? Mas ela fez. Eu, consteladora, eu contribuo com isso aqui, ó. O resto, tantão. Ela que conseguiu pegar aquilo ali, né? Pegou a farinha e fez o bolo dela. Um bolo lindo, maravilhoso, que, ó, tá rendendo até hoje, né? Vamos usar essa metáfora aí do bolo, pra vocês entenderem. Flávia, pra mim, eu tenho que constelar o meu eu. Eu tenho que constelar e o meu eu. Não, você tem que constelar, né? Mas vai com essa visão que eu te falei, né? Não desesperada para que a relação dê certo ou não, mas porque você merece relações harmônicas e que o processo vai ser mais sobre você do que sobre a relação. Acho que agora eu consegui uma palavra, uma frase melhor aí, tá? É mais sobre você do que sobre a relação. A relação te mostra espelhos do que você não curou. Então é sempre mais sobre você do que sobre a relação. A relação só é um espelho, ela é um professor que vai te mostrar alguma lição que você precisa ter ali ainda, algum aprendizado, alguma cura. Então, toda constelação que você vai fazer de relacionamentos é mais sobre você do que sobre a relação em si. Alguma coisa em desarmonia que tem em você que você tem que curar para contribuir para que aquela relação seja mais saudável. Não sei se vocês entenderam, tá? Mas esse é o ponto, né? E constelação para relacionamentos também não é mágica. A gente tem que ter um pouco de maturidade, né? Para constelar. Às vezes a pessoa vem achando assim, eu vou constelar relacionamento, você vai trazer o meu amor em 3 dias. Não é assim, tá, gente? Na constelação para relacionamentos, cada um faz a sua parte. Então você vai lá, você se movimenta, você faz a sua cura, você coloca em prática, né? E você
olha para o parceiro de uma outra forma. Você tira dele aquele peso, aquelas cargas, tira da relação aquelas projeções. E aí os dois podem ou não seguir harmonicamente. Muitas vezes o outro ele não está disponível, né? Então, quando a gente está adoecido, às vezes a gente também atrai pessoas adoecidas e às vezes o outro não quer se curar. Então, assim, é sentir, né? Constelar e ver dali pra frente o que vai ser melhor, né? Pra você. E a constelação não vai fazer essa mágica e trazer seu amor de volta em 3 dias, tá? Quando tem que ser, a pessoa fica. E às vezes a pessoa tem que se curar, ela não quer fazer o movimento dela ali. Às vezes ela prefere sair da relação do que ter que se curar igual você se curou. Citando, né, alguns exemplos aqui que me vieram, tá? Então, se você vai para uma constelação achando que o constelador vai trazer o seu amor em 3 dias, você está na postura de quem ainda é criança, ferida, que quer uma mágica, né? Quer uma magia. Não. Não somos nós os consteladores. A gente vai te trazer uma ferramenta de autoconhecimento, uma forma de você se curar e poder ir saudável para a relação. Não um meio de segurar o parceiro, de trazer ele aqui, entendeu? De volta e tal, tá? Vai depender de você, de como você vai colocar em prática aquilo que você viu, de como você vai aceitar um novo padrão que o sistema ali, né? Que a gente vai conseguir trazer disponível para você, das posturas novas que você vai ter, como você vai se posicionar na relação depois da constelação, do que você viu, tá? E é isso, é um trabalho, é muito sobre você. É mais sobre você do que sobre a relação, que em mim afeta as relações que eu estou tendo, tá? Que eu não curei, que está afetando as minhas relações afetivas. É isso, é com essa postura aí. E eu vou fazer um convite pra vocês, né? Se deixar a gente ficar aqui conversando horas, porque é um tema infinito, forever, né? Ainda mais que tem muitas vivências nesse assunto. E o convite é na semana que vem, dia 26, numa sexta, 6 horas da noite. A gente vai fazer um encontro, uma vivência em grupo, tá? Uma vivência coletiva, onde todos vão receber liberação. Não é só teoria, vivência, movimento de alma também, tá? Uma terapia em grupo, vamos assim dizer. Então, vai ser semana que vem, sexta, às 18 horas. Era essa semana, tá? Mas eu tive um contratempo aqui, porque eu tô em viagem, então eu tô tendo que modificar algumas coisas na minha agenda. Eu precisei remanejar pra semana que vem, tá? Então era essa quarta, já aviso que vai ser na outra sexta, tá bom? E aí eu aguardo vocês lá. Não vai ser por aqui, vai ser pelo Google Meet. Então vocês precisam entrar lá na minha bio, no perfil e no link, tá? Acho que tá Jornada dos Pais, Mês dos Pais gratuito. Entra lá, vocês vão cair no grupo de WhatsApp e de lá eu vou enviar o link do Google Meet, tá? Não vou colocar aberto no Instagram não, vai ser pelo grupo. E aí a gente vai conversar de novo sobre isso. Vamos fazer um movimento mesmo de constelação para quem quiser entender, conhecer, né? E de fato, como é na prática e trazer a prática também para você na vida. E assistam o vídeo anterior, porque vai agregar com isso. E semana que vem também vai agregar mais ainda. Então, eu espero nesse mês poder contribuir com vocês, né? Poder trazer uma gota aí de cura pra alma, né? Pra que possa ser mais leve. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus, tá? Mais informações vocês podem me chamar no direct. Ou até no WhatsApp, também tem um contato na bio. Que aí a gente vai conversando, e quem quiser constelar, quem já fala assim, ó, Evelyn, vamos resolver isso logo. Quero olhar pra mim, quero ver o que em mim pode estar afetando a relação afetiva, né? Tô aí, de coração, com muito carinho, tá bom? Com muito amor. E é isso. Um beijo, até a próxima.